Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados na luta contra a Alemanha nazista, derrotando o inimigo comum. Os antigos aliados se transformaram então em adversários. Em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, dá início então a uma guerra diferente, denominada como Guerra Fria. Mas por que guerra diferente? Diferente porque as duas superpotências jamais se enfrentaram num conflito militar direto, jamais se enfrentaram numa guerra quente. Daí o conflito das duas superpotências tem recebido o nome de Guerra Fria. Apesar da hostilidade que havia entre as duas superpotências, os dois lados sabiam que numa guerra total, isto é, numa guerra que cada potência utilizasse todos os seus recursos, seria uma guerra sem vencedores, uma ameaça à própria continuidade da espécie humana no planeta. Afinal, o monopólio norte-americano da bomba atômica não durou muito tempo. Em agosto de 1949, a União Soviética detonou também a primeira bomba atômica. Características da Guerra Fria. Uma das características principais foi transferir o conflito militar para áreas de periferia, ou seja, norte-americanos e soviéticos se envolviam em guerras localizadas em outras partes do mundo, como África, Ásia e América Latina. Exemplo dessas guerras foram a intervenção militar norte-americana no Vietnã durante a década de 1960 e 70, a intervenção soviética no Afeganistão, 1970, em meados dos anos 80, o envolvimento direto ou indireto das superpotências praticamente em todas as guerras do Oriente Médio, especialmente na luta entre palestinos apoiados pela União Soviética e israelenses apoiados pelos norte-americanos. Mas por que Estados Unidos e União Soviética eram adversários? A rivalidade entre as duas superpotências tinha origem à incompatibilidade entre as ideologias defendidas por cada lado. Essa incompatibilidade ideológica podia ser percebida pelo fato de cada potência ter um sistema político diferente e a organização da sua economia de modo diferenciado. Enquanto Estados Unidos defendiam o capitalismo, a democracia, os princípios como a defesa e a propriedade privada e a livre iniciativa, a União Soviética defendia o socialismo pleno, os princípios e o fim da grande propriedade privada, a igualdade econômica, a sociedade sem ricos e pobres e os estados fortes para garantir a necessidade básica entre todos os cidadãos. Doutrina Truman e Plano Marshall. A doutrina Truman é a ideologia que englobou as medidas realizadas para o governo americano conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall. O Plano Marshall é o plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O objetivo desse plano era aumentar a influência norte-americana na Europa. E os soviéticos, percebendo isso, proibiram os países de seu bloco de aderirem ao Plano Marshall. O discurso praticado pela doutrina Truman utilizava o discurso alarmista, que colocava o governo soviético como um governo expansionista. O governo americano, portanto, sabia que a postura soviética era uma postura defensiva, porque os países destruídos pela guerra buscavam garantir apenas seus interesses na zona de influência. Além disso, outro ponto importante são as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no pós-guerra, para abrir espaço no avanço do comunismo. Isso preocupava os norte-americanos. Assim, os americanos desenvolveram o discurso maniqueísta, que foi responsável por polarizar a relação entre as duas grandes nações. O Plano Marshall também se estende até os países asiáticos, por exemplo o Japão, que foi destruído pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. O país foi reconstruído, portanto, com o investimento proposto pelo programa estadunidense. Bloqueio a Berlim. Foi uma reação imediata ao Plano Marshall. Em 24 de junho de 1948, a União Soviética bloqueou todas as vias terrestres, impedindo o transporte de alimentos e de combustíveis entre os lados oriental e ocidental de Berlim. Essa estratégia visava o abandono dos Estados Unidos do território ocidental. A União Soviética planejava assumir o controle total da principal cidade. Posteriormente, toda a Alemanha. Esse incidente, então, teve a duração de 10 meses e foi um grande motivo para o confronto direto entre as duas potências. Entretanto, não seria prudente iniciar uma nova guerra. Durante o bloqueio, então, a Berlim, todo o transporte foi realizado de aviões
com elevados custos para os Estados Unidos e para a União Soviética, que desistiu do bloqueio no dia 12 de maio de 1949.